en un club como Corinthians, que es de los más grandes del mundo, con una masa de gente impresionante. Você não vai acreditar no que o técnico do Inter Miami acabou de falar em plena coletiva do Mundial de Clubes. Ele olhou para a imprensa do mundo inteiro e soltou uma bomba que fez o Parque São Jorge tremer e o chiqueiro ali do lado ficar em silêncio absoluto. Ele disse com todas as letras que o Corinthians é maior que o Palmeiras. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fiel, vamos aos fatos. O Inter Miami, time do Messi, mas treinado pelo nosso ex-volante Javier Mascherano, vai enfrentar o Palmeiras no Mundial. E na coletiva, um jornalista foi perguntar sobre a torcida do Palmeiras, se ele estava preocupado, e a resposta do Jefecito foi simplesmente sensacional. Presta atenção na categoria, na frieza do argentino. Ele disse: sobre a torcida, Palmeiras é um grande do Brasil. Tive que jogar contra por um clube ainda maior. E ele completa com risos. O cara debochou. Ele não só afirmou a nossa superioridade, como fez questão de deixar claro que era uma provocação. Isso não é uma simples declaração, Fiel. Isso é um recado direto. Isso é colocar mais fogo no parquinho antes de um jogo decisivo. Mas por que Mascherano, que jogou tão pouco tempo aqui, faria uma declaração dessas? Seria só para provocar? Ou existe um carinho e um respeito pelo manto que a gente não sabia? É isso que vamos começar a desvendar agora. Se você ainda não é inscrito, essa é a hora. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Para a molecada mais nova que talvez não se lembre, o Mascherano não foi um jogador qualquer. Ele chegou aqui em 2005, no meio daquele projeto galáctico da MSI. Pensa num time que tinha Carlitos Tevez, Roger Flores, Carlos Alberto e na volância, a muralha argentina, Javier Mascherano. Ele era chamado de Jefecito, o chefinho, por um motivo. O cara era o dono do meio-campo, raça pura, a cara do Corinthians. E ele mesmo lembrou de um detalhe importantíssimo na coletiva, algo que mostra que ele não esqueceu suas raízes aqui. Ele disse que a estreia dele foi justamente num derby. E que estreia, hein, Fiel? Vitória nossa por 3-1. Ele chegou e já sentiu na pele o que é ser Corinthians e o que é amassar o nosso maior rival. Foram só 28 jogos, é verdade. Uma lesão séria o afastou por um tempo e depois veio aquela negociação polêmica junto com o Tevez para o West Ham, da Inglaterra. E aqui fica uma curiosidade. Muitos torcedores na época ficaram bravos com a saída dele, mas olhando em retrospecto, ele era um refém daquele sistema da MSI ou ele quis sair? A verdade é que enquanto esteve em campo, ele honrou o manto. E essa declaração de hoje, quase 20 anos depois, mostra que algo ficou. O Corinthians marcou a carreira dele a ponto de, no maior palco do futebol de clubes, ele fazer questão de nos colocar acima de qualquer rival. Isso é gigante! E se você acha que a provocação parou por aí, tá muito enganado. A parte mais interessante é entender o timing disso. Por que falar isso agora? O que ele ganha com isso? Eu tenho uma teoria e ela envolve uma guerra psicológica para desestabilizar o Palmeiras. Fica aí que a gente vai entrar na mente do Mascherano. E já compartilha esse vídeo no grupo da família, dos amigos, manda para aquele seu amigo palmeirense para ele ver quem é o maior. Vamos analisar o cenário. O Palmeiras chega no Mundial com aquela pressão de sempre, aquela piadinha que todo mundo conhece. Não tem Mundial, só tem Copinha, não tem Mundial. Eles odeiam isso mais do que tudo. E o que o Mascherano faz? Ele, como um general argentino inteligentíssimo, joga mais lenha nessa fogueira. Ele não tá só elogiando o Corinthians. Ele tá dizendo pro time e pra torcida do Palmeiras: olha, eu já joguei do lado de lá, eu sei o tamanho da pressão. E o clube de onde eu vim é ainda maior que o de vocês. A história de vocês não me assusta. É xadrez puro, Fiel. Ele tira o foco do time dele, o Inter Miami, e joga toda a pressão pro lado de lá. Ele cutuca a ferida que mais dói. E por que ele pode fazer isso? Porque é a verdade. Vamos aos fatos. Sem clubismo, só com a realidade. Mundiais FIFA. Corinthians tem 2 e o Palmeiras nenhum. Tamanho da torcida. Pesquisas nacionais. Corinthians consistentemente na frente. Relevância internacional.
O mundo conhece o Corinthians pelo bicampeonato mundial, pela invasão no Japão também, a democracia corintiana. Não sou eu que estou dizendo, não é o Mascherano. São os fatos, a história. O Corinthians é um fenômeno social, o time do povo. O Palmeiras é um grande clube, respeitamos a história deles. Mas a dimensão do Corinthians é diferente. E um cara como o Mascherano, que jogou no Barcelona, no Liverpool, na seleção argentina, sabe reconhecer a grandeza de um clube só de pisar nele. E ele pisou aqui. Pensa comigo, fiel. Como você acha que essa notícia caiu lá no vestiário do Palmeiras? O técnico deles, o Abel Ferreira, vai ter que responder sobre isso. Os jogadores vão ouvir sobre isso. A torcida deles já está enfurecida na internet. O Mascherano, com uma frase, conseguiu o que queria: desestabilizar. E para nós, para o bando de loucos, isso é um presente. É a confirmação vinda de fora. Não é o Neto, não é o Vampeta, não sou eu, é o Javier Mascherano, um dos maiores volantes da história do futebol mundial, que crava: Corinthians é maior. Isso vai entrar para o folclore do derby. Daqui a 10 anos a gente vai lembrar. Lembra quando o Mascherano, antes de jogar contra os caras no Mundial, falou que a gente era maior? Isso fica para sempre. É mais um capítulo na nossa gloriosa história de rivalidade. Fiel, que dia, que notícia! No fim das contas, a declaração do Mascherano serve para nos lembrar do nosso tamanho. Nos momentos difíceis, quando o time não vai bem, a gente precisa lembrar: nós somos o Esporte Clube Corinthians Paulista, bicampeão do mundo FIFA. O time que tem a torcida mais apaixonada e fiel do planeta. E agora, eu quero saber de você. A sua opinião é a mais importante aqui no canal. 1. O que você achou da declaração do Mascherano? Foi só uma provocação ou ele realmente acredita nisso? 2. Você acha que essa fala pode influenciar o jogo entre Inter Miami e Palmeiras? 3. Qual outra provocação histórica do derby você mais gosta? Apresentador: deixa seu comentário aqui embaixo, eu leio tudo. Vamos fazer esse debate explodir. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, essa é a sua última chance de fortalecer o nosso trabalho. Esmaga o botão de gostei. Se inscreve se for novo por aqui e ative o sininho para ser o primeiro a saber de tudo sobre o nosso timão. Valeu, fiel! Obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. E como sempre, vai Corinthians! Mi estrello fue en un Corinthians Palmeiras. A gente ganó 2-1. O 3-1. Mi etapa en Brasil la disfruté mucho, fue corta, lamentablemente pasé mucho tiempo lesionado también, pero bueno, pude vivir esa experiencia, pude decir, o puedo decir hoy en día, que he tenido el privilegio de jugar en un club como Corinthians, que es de los más grandes del mundo, con una masa de gente impresionante.